Lula já assinou o decreto que aposenta o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski. E ele já deu o nome de quem vai assumir no lugar dele. O grande problema é que o nome não agrada a qualquer pessoa que tenha dois neurônios ou mais. Antigamente, os tiranos, eles eram os donos de todo o Estado. Eles faziam as leis, eles julgavam e eles administravam. Eram verdadeiros tiranos. Aí, um filósofo resolveu discorrer mais sobre o assunto, Montesquieu. E ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, isso lá em 1748. Então ele entendeu o seguinte: para que o poder não fique só na mão de uma pessoa e a gente forme os tiranos, tem que ter três poderes separados: um executivo, um legislativo e um judiciário. E esse filósofo, Montesquieu, ele ganhou grande notoriedade por causa disso. O problema é que agora pessoas querem se apropriar do judiciário, tomar conta de tudo e jogar os ensinamentos de Montesquieu para o lado. Quem? O Lula. E eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Sempre um prazer poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre as atuações do judiciário. Eu, como jurista, eu gosto de juntar filosofia com direito. Afinal, essas duas coisas não são desassociadas. Uma está sempre ligada à outra. E é sobre isso que a gente vai falar. Só não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Bora lá. Olha essa matéria que foi publicada pelo jornal O Antagonista. Lula assina decreto que concede aposentadoria a Lewandowski. Disputa pela cadeira no Supremo. O presidente Lula, que é o da foto aí, né, assinou o decreto que concede aposentadoria ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O que é o grande ponto aqui? O grande questionamento hoje, que é feito por um dos poderes, que é o Senado, que é o legislativo, é o fato dos ministros do STF terem cargos vitalícios. Isso está errado. Segundo ponto, o porquê eles são eleitos indiretamente. Lula já anunciou que não quer negro, não quer homossexual e não quer mulher no STF. Que é um homem branco, rico, hétero e amigo dele para limpar todas as barras. Afinal, foi o advogado dele, é o Zanin. Isso aí desagradou até parte da esquerda. A grande ala da esquerda trouxe críticas. Aqueles que têm pelo menos dois neurônios. Mas aqueles que ainda fazem parte da militância anômala sempre estão inventando desculpas para passar pano nas coisas que o Lula faz. Agora eu trago uma crítica para você. Tem muita gente que fica falando: ah, mas o grande mal do Brasil é o ministro Alexandre de Moraes. O grande mal do Brasil é o Barroso ou é o Lewandowski. A minha pergunta para você é: o Lewandowski vai sair agora. Tchau, querida, acaba de sair o Lewandowski. Quem vai entrar no lugar dele? Vai mudar as coisas? Não, não vai. Então, a única forma é mudando o sistema. E para mudar o sistema é com o legislativo. É você, cidadão, que tem que ter consciência para votar em deputados e senadores que vão querer apoiar projetos como esse, que estabelece 8 anos no STF para mandato e preferencialmente eleitos pelo povo. Nada de Lula ou qualquer outro presidente indicar os ministros do STF. Deixe seu comentário sobre o que você acha sobre isso. E já que a gente está falando disso aí, de indicações e de atuação, vamos falar de Bolsonaro agora. Essa matéria foi publicada no jornal A Gazeta do Povo. O processo que pode tornar Bolsonaro inelegível foi turbinado e andou a jato. Se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer muito bem é usar a máquina pública e usar o sistema a seu favor. O projeto do Bolsonaro, o processo contra o Bolsonaro que quer torná-lo inelegível, andou como uma lebre, correndo. Isso aí tem clara perseguição política em cima disso. Só que a gente não sabe se realmente eles vão usar essa arma contra o Bolsonaro. Lembra o que aconteceu com o indiciamento de Trump? A sua popularidade estourou. Sabe o que vai acontecer se Bolsonaro ficar inelegível?
ele vai ungir com o toque de Midas dele um que ele já fez isso, provavelmente o Tarcísio. Aí, meu amigo, a esquerda pode tentar fazer o que for, que essa elas não levam de Tarcísio. Vai ser no mínimo 80%, não tenho dúvida sobre isso, a favor de Tarcísio. Nem se tentarem mudar o sistema, não conseguem. Tarcísio ganha se Bolsonaro ficar inelegível. Bora falar agora da galera faz o L, né? O Marco Feliciano fez uma postagem. A turma do arrependimento está crescendo. Esse aqui eu confesso a vocês que me pegou de surpresa. O João Amoedo fez campanha contra Bolsonaro e a favor de Lula. Mas agora já está arrependido. E ele, só para deixar claro para vocês, é líder do Partido Novo. É sim, líder do Partido Novo, um partido mais combatente ao Lula. Ele criou o Partido Novo e depois resolveu fazer o L, foi até expulso do partido por causa disso. Olha o que ele escreveu. O decreto do governo Lula, que altera o marco do saneamento, autorizando as estatais a operarem sem licitação, é um enorme retrocesso. As estatais foram incapazes de fornecer saneamento para mais de 50% da população e devem ser submetidas à concorrência, como prevê a lei atual. Faz o L Amoedo, foi o que o Marco Feliciano colocou. Gente, o governo Lula gosta do Estado grande, inchado, sugando o dinheiro do povo. É assim que ele gosta de atuar. Então, o Amoedo, no mínimo, como um político experiente, dono de um partido que tem representação no Congresso, ele foi, no mínimo, inocente ou conivente, porque ele sabia que a máquina pública ia inflar. Ou seja, foi muita inocência confiar no Lula. Júlia Zanata fez uma publicação sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. A PGR encerrou a análise dos casos de pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Coincidência ou não, logo após o anúncio de que o Pacheco finalmente vai marcar a sessão conjunta do Congresso para instalar a CPMI no próximo dia 18. Ou seja, o Pacheco já falou que vai ser no dia 18, e aí a PGR correu e encerrou a análise. O que diz o relatório? Omissão. Uma pessoa denunciada por suposta omissão de agentes públicos. Então tem um denunciado por omissão. 239 pessoas denunciadas por terem efetivamente participado dos atos antidemocráticos entrado dentro dos prédios dos três poderes. Incitadores. 1.150 pessoas denunciadas por incitação aos atos golpistas, ou seja, influenciadores, pessoas que pagaram pelos atos golpistas. Dentre essas, 1.150 pessoas, há pelo menos 203 que foram presas em flagrante, um dia após os ataques, quando estavam em frente ao quartel do Exército em Brasília. Temos uma série de ilegalidades, de violações dos direitos básicos e de atropelos do devido processo legal envolvendo essas prisões. Com o funcionamento da CPMI, esperamos poder colher depoimentos, provas para um inquérito justo que dê prosseguimento à individualização da pena, punição aos verdadeiros culpados, onde seja concedida eventuais inocentes a liberdade devida. E efetivamente a CPMI tem que apurar toda essa situação mesmo. O Ives Gandra Martins foi meu professor, o Ives Gandra, ele fez uma publicação em suas redes sociais. Ele colocou que, apesar do respeito que ele tem pelo Alexandre de Moraes, já escreveram livros juntos, obras juntas. As decisões do Alexandre de Moraes ferem de morte a democracia. São ações inescrupulosas, faltam conceitos básicos do devido processo legal, do dispositivo, assim, do essencial de uma petição, de uma decisão judicial, ou seja, decisões genéricas com copia e cola, enfim, muito questionável tudo que foi feito, e são palavras ditas pelo próprio Ives Gandra Martins. Esperamos que a CPI apure isso. Vamos falar de outra CPI aqui. Isso aqui é a Rádio Senado, essa matéria, tá? Então é de um site oficial. CPI das ONGs vai investigar repasse público a estrangeiros e atuação de organizações de fachada. As ONGs no Brasil são tremendas lavanderias do dinheiro público. O dinheiro público está sendo mandado para fora. Tem bilionários, o próprio George Soros
investe dinheiro nas ONGs de esquerda aqui no Brasil. Mas quer se apurar que esse dinheiro volta em forma de outras medidas, como, por exemplo, exploração da Amazônia, exploração dos recursos naturais da Amazônia. Tudo isso vai ser apurado. São, na verdade, milhares, se eu não me engano, mais de 800 mil ONGs no Brasil. Você tem noção do disparate que é isso, sabe? Então, assim, tem que ser apurado, é do Plínio Valério e tem que ser apurado mesmo. Isso aí vai de cheio no governo Lula. Matéria do Band de Jornalismo. Lula pede que projeto que pode isentar militares de punição seja retirado de pauta. O Lula está atuando para todo projeto que é do Bolsonaro, mesmo que seja bom, ele retira. E é uma característica da esquerda e do PT o desmonte da polícia militar e o enfraquecimento das medidas de segurança pública e passar a mão na cabeça de bandidos com garantismo judicial. É uma atuação típica do governo PT que o brasileiro já não queria mais. Ou seja, é ver o bandido sair rindo da sua cara enquanto você, que é o assaltado, ficar na delegacia com a burocracia preenchendo papelada. Esse é o governo Lula. Tem um projeto que fala que em operações de GLO, como por exemplo, atuações em morros, favelas, combates da polícia, esses policiais têm uma certa isenção e não responderão por denúncias de abusos, algumas coisas nesse sentido. Então, assim, o projeto era importante porque garantia a incolumidade do policial que entrava num lugar onde ele entrava para morrer, para ser assassinado por criminosos, ou seja, uma invasão numa favela, por exemplo. Então, Lula pediu que seja retirado do Congresso Nacional e que não seja votado, e Pacheco, lógico, vai tirar, não vai deixar votar. Olha só outra pauta aqui importante, tá? O Paulo Bilinski fez uma publicação aqui de um vídeo onde um armamento foi pego na favela da Maré, tá? Pelo BOPE. Aí o Paulo Bilinski, que é deputado federal, fez a seguinte publicação e o seguinte questionamento. Vamos perguntar para o Flávio Dino se essas armas apreendidas pelo BOPE foram vendidas por CAC. O que vocês acharam? Ou seja, a gente sabe muito bem que o crime organizado não necessita de autorização para comprar arma clandestina. E essa narrativa da esquerda é para desarmar o cidadão de bem. Isso aqui é um exemplo? Vamos lá. Revista Fórum. Essa aqui é a revista de esquerda extrema, extremistas, tá? O ódio da extrema direita. 26 mortes em escola desde a posse de Bolsonaro. Ou seja, eles jogam aqui todo o caos que aconteceu na direita. Só que eles não passam a visão de quando acontece isso aqui. Mais uma que tem sangue nas mãos, como disse um dos tios de uma das crianças mortas, a Globo News. Catarina, né, que é a Catarina de Almeida Santos, que é a professora da UNB pelo Comitê do Direito à Educação. Olha o que ela fala. Preocupa colocar polícia e detector de metais nas escolas, porque vamos transformá-las em prisão e não em espaço lúdico e de criatividade. A área de segurança precisa impedir que chegue à escola. Enfim, é ridículo, é esdrúxulo um argumento de uma pessoa que se diz pesquisadora falar isso aqui. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa narrativa. Vamos pegar uma pessoa que defende essas pautas, vamos dar uma caneta e um papel para ela e solta ela no meio do morro, lá no meio do tráfico, para ver se ela continua com esse posicionamento. Vamos dar uma caneta e um papel para ela quando um maníaco pular com a machadinha para dentro de uma escola, para ver se ela continua com esse posicionamento dela. Esse posicionamento garantista que a esquerda tem, onde passa a mão na cabeça de bandido e depois diz que vive num mundo ilusório de magia, isso é mentira. Então, a esquerda, ao debater contra detectores de metais nas escolas, ao debater contra profissionais armados na escola, tem sangue nas mãos,
de cada uma das vítimas que ali estão. E tentam jogar essa pecha contra a direita. Não é isso, não é assim. A direita não prega ódio, não prega nada disso. Isso é um discurso mentiroso, isso é um discurso falso que essa mídia podre traz. E vamos, já que estamos falando de educação, vamos falar de Lula, né? Para o vídeo não ficar muito longo aqui. Matéria do Estadão, tá? Ao suspender a implantação do novo ensino médio, governo petista cede ao esperneio dos inconformados, ou seja, dos militantes malucos, e amplia confusão num setor crucial para o desenvolvimento do país. Gera o caos na educação. Você lembra da educação do PT? Você lembra da educação que era implementada? As estatísticas, os dados que o PISA apresentava quando um governo do PT estava no poder? Pior do mundo. Péssimo. Agora o governo Lula quer remontar isso, o próprio Estadão se articula aqui contra. Ou seja, é uma série de fatores retrógrados que esse governo apresenta. Dentre eles, revogar o marco do saneamento básico, dentre eles, revogar o ensino médio, enfim, é um absurdo. E olha só, matéria do Estadão também. Escolas particulares avaliam entrar na justiça contra a suspensão da reforma do ensino médio. O que eu tenho a impressão aqui é que o Lula perdeu a noção da realidade. Ele tentou amenizar falando, não, nós não revogamos o novo ensino médio, porque repercutiu mal, muito mal. Não, nós só suspendeu nada. É uma suspensão permanente, né? Ou seja, gente, não dá para retroceder tanto em tão pouco tempo. É um absurdo retroceder tanto em tão pouco tempo. A gente precisa de medidas públicas que fomentem uma educação de qualidade para as crianças. O próprio Michel Temer já se manifestou também. A gente sabe como tudo isso funciona. Isso aqui é para fazer aquela boa e velha agrado aos companheiros militantes, aqueles leninistas, marxistas, que, sabe, chega a ser ridículo, não vale nem a pena comentar, tá certo? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer ter você aqui. Coloca no comentário se está gostando dos conteúdos, é importante, tá? Se está gostando das pautas filosóficas que a gente traz aqui no início dos vídeos, falando sobre Montesquieu, Maquiavel, falando sobre Platão, enfim, coloca nos comentários se está gostando. E se você quiser que eu fale sobre um em específico, coloca aqui no comentário um filósofo específico. Teve um inscrito que pediu agora, eu vou gravar no próximo vídeo, vou falar um pouquinho sobre Gili Lipovetsky, tá bom? Aí eu vou colocar aqui no próximo vídeo para você, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.